Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Jai. Eu sou pastora, esposa e mãe. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma das lições que eu aprendi, que está aqui no meu livro, Sempre Foi Deus. Então vem comigo e vamos falar sobre isso. Eu tô demorando um pouquinho mais para gravar conteúdo e para postar aqui. Mas não é preguiça não, é que eu tô fazendo muitas e muitas coisas. Para você que ainda não me segue, me siga lá no @JainaraRibeiro12 e também no Sempre Foi Deus canal da Jai no Instagram, que eu tô postando conteúdos, eu tô postando reels, eu tô postando muitas coisas e tem muita coisa interessante vindo por aí, tá bom? Mas para você que já tá aqui, que já me acompanha, ou se você é novo também, já aproveita, deixa o seu like nesse vídeo, que a gente vai chegar mais longe, se Deus quiser, tá bom? Bom, para quem não sabe, ou para quem sabe, eu sou escritora e eu tenho esse livro aqui, Sempre Foi Deus, que foi lançado no mês de julho. E esse livro, ele conta a minha vida, né? Então é uma autobiografia e eu conto também as principais lições que eu aprendi ao longo da minha vida. Sejam elas alegres, sejam elas tristes, eu conto aqui nesse livro. Então eu convido você a comprar esse livro, ele tá lá no site www.canaldajai.com. Fique à vontade, deixe uma mensagem para mim e eu tenho certeza que eu vou ficar muito feliz de receber o seu pedido e eu envio para cada pessoa que compra um recadinho, uma dedicatória, tá bom? Então fica aí a minha dica, se você quiser uma dedicatória especial, compre seu livro lá pelo site. Mas vamos lá para aquilo que é importante. Por que eu quero falar sobre trabalho, né? Então pegando aqui um gancho do meu livro, o primeiro capítulo do meu livro, ele fala sobre a primeira lição que eu aprendi na minha vida, que é o trabalho. E essa primeira lição eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe sempre foi muito trabalhadora e ela me contava que desde muito nova, ela começou a trabalhar aos 9 anos em casa de família. A minha família veio do interior do Maranhão, então existiam condições assim que faziam necessárias que as crianças, no caso, elas fossem trabalhar fora para poder até elas mesmas serem sustentadas. Então a minha mãe, ela era a filha mais velha e ela foi trabalhar aos 9 anos em casa de família, ajudando, limpando, para que ela tivesse estudo e roupa e alimentação, né? É difícil a gente falar sobre isso. Eu espero que não aconteça mais isso, mas a minha mãe, ela teria agora 63 anos, se ela estivesse viva. Então não faz tanto tempo assim, né, que isso aconteceu, que essa história aconteceu. Mas eu conto um pouquinho sobre a história da minha mãe e o quanto o trabalho dela, né, a forma dela de trabalhar e o quanto ela sempre foi muito vigorosa, muito trabalhadora. Isso me inspirou de uma maneira muito positiva. E eu falo sobre isso no primeiro capítulo do meu livro. Mas eu quero trazer também aqui a palavra que está lá em João 5,17, que diz assim, que Jesus falando, né, para os discípulos: o meu pai trabalha até agora, por isso eu também trabalho. E eu quero trazer, assim, uma reflexão sobre o trabalho, porque hoje em dia a gente está vivendo num mundo imediatista, num mundo em que as pessoas buscam muito pelos seus próprios interesses, né? Um mundo egoísta, um mundo hedonista, onde as pessoas elas querem buscar apenas o prazer. E falar sobre trabalhar, falar sobre trabalho como uma lição e falar sobre isso como sendo uma das coisas que Deus deseja de você é uma antítese, né, para o mundo que a gente está vivendo hoje. Mas é exatamente isso, né? Jesus Cristo, ele veio à Terra mesmo sendo rei, mesmo sendo pai, e ele trabalhou muito intensamente. Não é à toa que nós temos hoje o cristianismo aí, né, imperando em praticamente todo mundo, porque ele trabalhou muito de maneira ativa para fazer aquilo que o Senhor havia enviado. E eu quero trazer essa reflexão porque muitas vezes a gente quer que as coisas elas caiam de bandeja, né, que sejam, né, postos na nossa mesa, na nossa cara, e que a gente receba aquilo de graça. Mas não existe nada de graça, né? Tem uma frase em inglês muito interessante que fala assim: there's no free lunch. O que isso significa? Não existe almoço grátis. Não existe nada grátis.
Não existe nada sem esforço, nada sem conquista. E quanto mais cedo você entender isso, quanto mais cedo você entender que é o trabalho que vai te levar para muitos lugares em que você ainda não alcançou, muito mais rápido você vai chegar lá. E é assim que eu termino o primeiro capítulo do meu livro, dizendo, né, eu conto uma história linda, que eu convido você a entrar, a ler, a participar, mas eu falo sobre isso, eu falo sobre o quanto o trabalho muitas vezes nos tira de fundos de poços, né? Então, para quem não sabe um pouco da minha história, a gente veio do Maranhão para São Paulo, eu tinha cerca de 10 anos, a minha mãe tinha 3 filhos e nós morávamos de favor na casa de parentes. E foi o trabalho dela, o trabalho incansável dela, que fez com que a nossa história fosse mudada. Então, eu deixo essa reflexão aqui. Se você assistiu até o final, deixe o seu comentário se essa mensagem fez sentido para você, se você concorda ou não comigo, tá bom? E eu espero você nos próximos vídeos. Deus abençoe, tchau, tchau.